Bom, gente, bem-vindos a mais uma aula de genética. Hoje a gente vai falar sobre a primeira lei de Mendel e a gente vai conhecer agora a família da Dorinha, que é essa gatinha aqui da foto. Essa grandona é a mamãe da Dorinha e esses pequenininhos são os irmãos dela. O pai dessa família é desconhecido. Vou botar ela aqui embaixo para ela tirar uma sonequinha e a gente continua a aula, né, Dorinha? Dá um tchau pra galera. E eu trouxe eles para exemplificar, para a gente lembrar como que a herança é transmitida de uma geração para outra. Vocês lembram que nas primeiras aulas a gente conversou sobre uma hipótese chamada hipótese da mistura? Essa hipótese, ela se perpetuou no meio científico até 1800 e blau, até o século XIX, e hoje em dia a gente já refutou ela, sabe que ela não consegue explicar os padrões de herança que a gente observa, como, por exemplo, na família da Dorinha. Então, se essa teoria, se essa hipótese fosse verdade, o que a gente esperaria aí, que a gente esperaria observar em relação às características dos irmãozinhos da Dorinha? Vocês repararam que cada um deles tem uma pelagem diferente? Olha só, a Dorinha, ela é meio tigradinha, assim como a mãe. Tem um irmãozinho dela que é tipo frajolinha, né, preto e branco. Tem outro que é todo cinza e tem outro que é todo pretinho. Se a hipótese da mistura fosse verdade, a gente esperaria que os irmãos eles tivessem uma mistura do pai e da mãe em relação à cor da pelagem e eles teriam, então, uma característica uniforme. E a gente viu que com o passar do tempo, se essa hipótese fosse verdade, a gente teria uma diminuição na variabilidade genética, né? Porque as características iam ficar cada vez mais homogêneas. Hoje em dia, a gente sabe que a transmissão da característica não é passada dessa forma, como se fosse uma mistura entre tintas, mas sim como se fosse uma mistura de cartas de baralho. Existem fatores individuais, que são os genes, né, que vão representar aí os baralhos. Eu vou melhor tirar ela, né? Existem fatores individuais, chamados de genes, representados pelas cartas do baralho. E esses genes, eles são embaralhados na hora de formar a prole, né, na hora de formar os filhos. E cada indivíduo, cada filhotinho vai receber uma combinação de cartas diferentes. E, gente, uma dica, deixei aí o contato do WhatsApp da adotante, porque os irmãozinhos da Dorinha ainda estão para adoção, então quem tiver interessado, entra em contato com ela, tá bom? Então a herança acontece de forma particular, é um resumo do que a gente acabou de falar. E quem descobriu isso foi ninguém mais, ninguém menos do que o famoso monge austríaco chamado Mendel. O Mendel, então, ele descobriu as leis básicas que regem a transmissão da herança, usando as ervilhas como organismo modelo. E essas leis que ele formulou, na verdade, não servem só para as ervilhas. Elas servem para quase todos os seres vivos, inclusive para a gente. O Mendel, ele é considerado hoje o pai da genética. Ele nasceu na República Tcheca em 1822 e ele tem uma história de vida muito interessante. Eu vou deixar um link do YouTube com um vídeo explicando um pouco sobre a história dele. E aí vocês vão ver que ele veio de uma família humilde e basicamente ele se tornou monge para continuar os seus estudos porque ele não tinha recursos financeiros para bancar a sua vida acadêmica. Ele fez um experimento muito robusto que durou cerca de 8 anos com mais de 10.000 plantas dessa espécie de ervilha e produziu o trabalho intitulado Ensaios com Plantas Híbridas em 1865. Esse trabalho revolucionário ele apresentou em congressos, espalhou cópias para vários cientistas importantes, renomados na época, mas adivinha só, ninguém deu bola para os trabalhos dele. Hoje em dia a gente sabe que ele revolucionou os nossos conhecimentos em genética, tanto que ele tem esse título de pai da genética, mas em vida ele não teve o reconhecimento devido. Os trabalhos dele só foram redescobertos em 1900, ou seja, depois da sua morte, né? Ele morreu em 84. E sabe como é que eles foram redescobertos? Porque 3 cientistas individualmente descobriram, criaram as leis semelhantes a dele, e aí quando eles foram publicar, descobriram que já haviam publicado antes essas teorias, e aí que veio à tona o valor desse botânico que vivia num monastério. E por que o Mendel trabalhou com as ervilhas? Por que ele escolheu elas como organismo modelo? Por vários motivos. Primeiro porque havia uma grande variedade de formas disponíveis dessa planta. Então tinha variedade
com sementes amarelas, com sementes verdes, com flores roxas, com flores brancas, com sementes rugosas, lisa, com a posição da flor axial, terminal. Então havia uma variedade muito grande. Além disso, elas eram muito fáceis de ser cultivadas, o tempo de uma geração para outra era curto, havia uma grande quantidade de produção de descendentes e também uma grande facilidade em manipular esses cruzamentos, porque as ervilhas, elas são plantas hermafroditas, ou seja, ela tem um aparato feminino e masculino na mesma flor, e o Mendel ele conseguia arrancar os estames, né, que é a parte masculina, pegar o pólen com o pincel, botar no gineceu, que é a parte feminina da outra flor, e com isso manipular qual planta ia cruzar com qual, sem deixar elas ao acaso se reproduzirem. Então foi um experimento bem controlado. Ele, como eu falei, contou mais de 10 mil plantas em 8 anos. E, gente, quais foram os famosos experimentos que o Mendel fez? Eu vou mostrar aqui o experimento que deu origem à primeira lei de Mendel. O Mendel ele fez um experimento diferente dos botânicos da época, que foi o seguinte: ele cruzou plantas de ervilhas com variedades diferentes, só que ele analisou uma característica de cada vez. Ao invés de analisar a planta como um todo, ele focou em uma característica só de cada vez. Eu vou usar o exemplo aqui das cores da flor. Vocês devem conhecer o exemplo da cor da semente, amarela e verde. Esse exemplo já está muito batido, vou usar então da cor da flor. A cor da flor da ervilha pode ser roxa ou branca. O que ele fez? Ele cruzou uma variedade roxa com uma branca. Mas não era qualquer variedade roxa, qualquer variedade branca. Eram variedades que ele chamou de puro. Então, a flor roxa, a planta que possuía a flor roxa, que foi usada nesse cruzamento desse experimento, ela era descendente de uma família, né, que gerações e gerações só dava flor roxa. Então, ele considerou que o fator hereditário que condicionava a característica flor roxa, ela estava ali de forma pura naquela planta. Da mesma forma, ele fez isso com as plantas com flores brancas. Então, ele cruzou duas variedades que ele chamou de puro e ele todas as plantas que nasceram desse cruzamento tinham flores roxas. Essa geração a gente chama de geração F1. A primeira é a geração P de parentais. A F1 é de filiação 1. Ele chamou essas plantas da F1 de híbridas. Por quê? Porque os pais dela eram variedades diferentes. Então, ele considerou que essa planta era uma planta híbrida. E aí fica a dúvida, gente. O que aconteceu com a característica branca? Por que ela não apareceu na geração seguinte? Né? Se foi cruzado um roxo com branco, por que só deu roxo? Será que ela se misturou, desapareceu, foi deletada ou está só escondida ali dentro daquela planta? Para solucionar isso, o Mendel resolveu fazer uma terceira geração, que é a F1 cruzando com a F1, a partir de uma autopolinização ou a partir do cruzamento de uma planta da F1 com outra planta da F1. E o resultado nasceram plantas roxas e brancas. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que o fator de herança que condiciona a flor branca, ele continuou ali. Ele não se misturou, não se deletou, mas ele ficou escondido em recessividade. Por isso ele chamou essa característica de recessiva e a característica roxa de dominante, ok? Então, repara só, na terceira geração chamada de F2, nasceram plantas roxas e brancas. E sempre nascia numa proporção específica. Nascia mais roxa, né? 3:1. 3 roxas para 1 branca. Isso ele fez com várias características, tá? Com 7 características. Então, ele analisou todas aquelas que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele fez esse experimento e olha só o resultado. Sempre dava essa proporção de 3:1. E aí fica a dúvida. Por que essa proporção de 3:1? A gente já desvendou, então, que o branco ele fica lá escondido, ele é recessivo e o roxo é dominante. Mas por que acontece essa proporção específica? Bom, a conclusão que o Mendel chegou, né, ele era muito bom em física e em matemática, então ele pensou na seguinte hipótese. Ele imaginou que cada planta deveria ter 2 fatores hereditários para aquela característica que ele está analisando, no caso, a cor da flor. E na hora que ele ia produzir o seu descendente, ele só enviaria 1. Dessa forma, isso explica a proporção 3:1. Vamos analisar aqui geração por geração? Então, vamos lá.
Então, essas plantas da geração parental, que ele chamou de puras, elas deveriam, então, ter 2 fatores iguais, né? Já que elas são puras. Então, a planta que tem flor roxa, ela vai ter 2 fatores que condicionam a flor roxa. E a planta que tem flor branca vai ter 2 fatores que condicionam a flor branca. No caso aqui da imagem que eu peguei do livro, eles estão usando a letra P para representar esses fatores. E a gente usa a letra maiúscula para representar o fator dominante e a minúscula para representar o fator recessivo. Portanto, essa planta aqui com a flor roxa, ela tem os fatores Pzão, Pzão, e a flor branca, Pzinho, Pzinho. Hoje em dia a gente já não chama mais de fator, a gente chama de gene. E vocês já sabem disso, né? Que a maioria dos seres é diploides. A gente tem 2 genes de cada característica. E aí, na hora de você produzir os seus gametas, você vai produzir um gameta que é haploide. Então, ele vai ter só um desses fatores, um desses alelos, certo? A planta roxa, ela só pode produzir um tipo de gameta. Ela só vai poder passar para o seu filho o pezão. E a flor branca, o pezinho. Gerando, então, uma flor que ele chamou de híbrida, que é o pezão, pezinho. Lembrando que o Mendel chamou essas variedades de pura, mas hoje em dia a gente chama elas de homozigotas. E a F1, que ele chamou de híbrida, a gente chama de heterozigota, ok? Bom, então, como vocês podem ver, o heterozigoto ele possui o alelo tanto dominante quanto recessivo. E qual é o fenótipo que ele vai manifestar? O dominante. O recessivo vai ficar escondido. Só que ele pode aparecer na geração seguinte, ele pode pular gerações. E aí, qual é o próximo passo do experimento? A formação da geração F2. Então, F1 cruzou com F1, então Pzão, Pzinho cruzou com outro heterozigoto, Pzão, Pzinho. E aí, cada um deles vai produzir os seus gametas e a gente vai ver como que acontece o encontro deles. Vamos lá, gente. Um indivíduo, né, uma planta que é Pzão, Pzinho, qual gameta que ela pode passar para o seu filho? Ela vai passar o alelo Pzão, ou o alelo Pzinho, ou os 2 juntos? A gente acabou de falar que o gameta ele só pode ter uma cópia daquele gene. Então, ela vai passar Pzão ou Pzinho. E ela vai produzir gametas Pzão e gametas Pzinho na mesma quantidade, porque é aleatório. Na hora dela enviar para o seu filho o seu gameta, ela tem 50% de chance de enviar um gameta com Pzão, 50% de chance de enviar um gameta com Pzinho. Então, aqui, ó, 1/2 gametas Pzão, 1/2 gametas Pzinho. Como que a gente vai fazer, então, a combinação dos gametas desses 2 indivíduos aqui? A gente vai fazer um quadrinho chamado de quadro de Punnett, que funciona da seguinte forma. A gente vai colocar aqui do lado os gametas de um dos pais e aqui em cima os gametas do outro pai, tá certo? E a gente vai cruzar esses gametas para a gente ver os resultados possíveis aí dos filhos que vão ser gerados. Então, por exemplo, o encontro do Pzão com Pzão gerou um filho com genótipo Pzão-Pzão, que apresenta flor púrpura, né, roxa. O encontro do Pzão com Pzinho gerou um filho heterozigoto que vai apresentar também fenótipo flor roxa. O encontro do Pzão com Pzinho, mesma coisa. Vai haver a formação de plantas de flor roxa. E, por último, pode acontecer o encontro do Pzinho com Pzinho. E vai formar um indivíduo homozigoto recessivo que vai finalmente formar uma flor branca. Por isso que acontece essa proporção de 3:1, encontrada, né, por Mendel em todas as características que ele analisou. E dessa forma, então, aqui, ó, 3:1, pensando na proporção fenotípica, certo? Se a gente pensar na proporção genotípica, é 1:2:1, porque é um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Gente, isso aqui é a proporção, lembrando que ele contabilizou aí diversas plantas. Então, imagina que nasceu aí 1000 plantas nesse experimento da F2. 750 vão ser roxas, 250 vão ser brancas, tá? Esses valores que vocês estão vendo aqui no quadro são a proporção que ele encontrou, tá certo? E aí ele formulou com esses resultados a sua primeira lei, que é o que a gente acabou de falar. Ele descobriu, então, que todos os indivíduos têm 2 fatores e na hora de você passar, de você produzir o seu gameta, você vai enviar um só desses fatores. Ou seja, nós somos diploides 2N e os nossos gametas são haploides N.
Então, vamos testar para ver se todo mundo entendeu a primeira lei de Mendel. Olha só, esse indivíduo aqui, ele é azão, ele é um homozigoto dominante. Qual alelo que ele vai poder passar para o seu filho, né? Qual alelo que vai portar dentro do seu espermatozoide? Ele só pode produzir espermatozoides portando azão, correto? E esse outro indivíduo aqui, ele é homozigoto recessivo. Qual alelo que ele vai passar para o seu filho? Todos os espermatozoides dele vão conter o alelo azinho. Isso acontece porque eles são homozigotos. Agora, e o heterozigoto? Quais alelos vão estar contidos nos seus espermatozoides? Como a gente acabou de falar, tanto o azão quanto o azinho, em espermatozoides separados e numa frequência de 1/2, né, 50% para cada um. É aleatório esse envio aí de alelos. Você pode enviar tanto o dominante quanto o recessivo para o seu filho. E isso acontece naquela divisão celular que vocês já conhecem, chamada meiose. Então, lembra que a meiose, ela começa a partir de uma célula diploide, e aí ela vai sofrer 2 divisões celulares, formando ao final 4 células, né? Vai passar pela meiose 1, meiose 2, formando então os gametas. E aí agora eu quero saber, quem lembra qual é o nome das fases da meiose? Lembra que é o mesmo nome das fases da mitose, só que na meiose a gente coloca o número 1 e 2 para a gente identificar de qual fase a gente está falando. Então, gente, quais são o mesmo nome das subfases da meiose? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Acabou a meiose 1, a gente vai para a meiose 2. Qual é o nome das etapas? Mesma coisa, só que agora a gente vai botar o 2zinho no final. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Para quem não lembra e não consegue gravar disso, pensa nessa frase: prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Vamos ver então de perto como que acontece essa meiose e essa distribuição, essa segregação dos fatores que o Mendel descobriu. Lembrando que o Mendel ele descobriu essas leis sem ter o conhecimento bioquímico do que era um DNA, um cromossomo. Ele fez isso a partir apenas da observação da passagem das características das plantas. Mas hoje em dia a gente já acopla esses conhecimentos ao que a gente já sabe de bioquímica. Então vamos pensar aqui comigo. Pensa no indivíduo azão-azinho. Ele tem esse genótipo heterozigoto. Aonde que estão localizados mesmo esse azão-azinho, essas duas entidades? Dentro dos cromossomos. Então eu vou colocar o azão aqui no vermelho e o azinho no verde. Lembra qual é o nome desses cromossomos que carregam os mesmos genes? Não necessariamente os mesmos alelos, mas os mesmos genes que têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, o centrômero na mesma região, né? Essa partezinha aqui com uma corzinha diferente eu botei para representar o centrômero. Então, como vocês podem ver, eles formam um parzinho esses dois cromossomos. Como é que é o nome desses cromossomos? São os cromossomos homólogos. Essa célula que está representada aqui é uma célula diploide ou uma célula haploide? Pensa só, é uma célula diploide. Por quê? Porque forma parzinho. Não está tendo aí cromossomo homólogo, parzinho? Então é diploide. Haploide é quando não forma par, tá certo? Eu representei aqui só um par de cromossomos para facilitar a nossa vida, para a gente observar o caminho só de um par de cromossomos. Mas lembra que se você for pensar na espécie humana, a gente tem 23 pares, tá certo? Mas vamos pensar em um par só. Então, esse azão-azinho, eles vão se segregar em algum momento na meiose. Vamos acompanhar, então, passo a passo dessa meiose. Essa etapa aqui que vocês estão vendo é a intérfase fase G1. Lembra que a intérfase é a etapa anterior à divisão celular, anterior à meiose. É onde a célula vai se preparar para a divisão. E aí, o que tem que acontecer mesmo nessa etapa? A duplicação do material genético. Então, no G1, os cromossomos estão simples. Na fase S de síntese de DNA, os cromossomos já estão duplicados, ok? Lembra qual é o nome dessas cromátides aqui? Que são idênticas, são as cromátides irmãs. E elas ficam conectadas aqui pelo centrômero, por essa região. Então, uma vez que eles já estão duplicados, eles estão prontos para seguir adiante para a fase da meiose, né? Primeiro tem a etapa G2,
que não acontece nada de muito importante em relação ao comportamento dos cromossomos. E aí, finalmente, a gente vai começar a meiose. Primeira fase da meiose é a prófase 1. Nessa etapa acontece uma coisa muito importante que já diferencia a meiose da mitose. Isso não acontece na mitose, que é o pareamento dos cromossomos homólogos. Vocês viram que eles estavam separados, né? Na intérfase, cada cromossomo está no seu canto, mas na prófase 1, os cromossomos que são os homólogos, eles vão se encontrar, tá certo? Eles vão parear. Isso é muito importante, porque, pensa comigo, o que tem que acontecer na meiose? A meiose não é aquela divisão celular que transforma a célula diploide em haploide. Então, tem um parzinho inicial, e o que tem que acontecer com esse parzinho? Tem que se separar. Esses cromossomos homólogos, eles não podem mais ficar juntos ao final da meiose. E é por isso que eles se encontram, para a célula se organizar, quem é par de quem, para depois a gente ir lá separar eles. Então, eles vão lá, dão um abracinho de adeus, porque nas fases seguintes eles vão se preparar para se separar. Nessa etapa ainda da prófase 1, depois que os cromossomos homólogos se pareiam, pode haver entre eles uma troca de segmentos chamados de crossing over ou permutação, que a gente vai ver isso mais para frente, tá? Agora, isso não vai interferir na nossa análise da separação aí dos cromossomos homólogos. Próxima etapa, metáfase 1. Na metáfase 1, os cromossomos continuam pareados e agora eles vão formar uma filinha no equador da célula. No caso aí só tem um par, então não dá para ver muito bem essa filinha acontecendo, né? Mas imagina que se tivesse um outro par, ia estar aqui o outro par do cromossomo homólogo, aí ia ter o outro par aqui do cromossomo homólogo e assim por diante. E esses cromossomos, eles se orientam ali lá dentro da célula, fazem essa dancinha, vão para um lado, vão para o outro, se encontram, com o auxílio do citoesqueleto, com o auxílio das proteínas da fibra do fuso, que são orientadas aí pelo centrosoma ou centríolo, tá certo? E ele se prende, essas fibras, no centrômero do cromossomo, para vocês verem como que o centrômero é uma região estrutural do cromossomo do DNA muito importante. Embora não tenha genes, é uma região muito importante. Então tá, ó, vamos rever? Então vamos lá, ó. G1, cromossomos simples. Fase S, duplicou. Passou fase G2, começou a meiose, prófase 1. Pareou, então os cromossomos duplicados homólogos vão se parear. E aí, metáfase 1, eles vão ficar alinhados no meio da célula. E aí, para que isso tudo, minha gente? É para organizar esse momento importante que é agora, que é a anáfase 1, que é finalmente a separação dos cromossomos homólogos. Então, a célula quer acabar com esses parzinhos. E é isso que vai acontecer. O cromossomo de origem materna, né? Vamos supor que esse vermelho é de origem materna. Por isso que eu desenhei de cores diferentes. O vermelho veio da mãe, o verdinho veio do pai, tá certo? Então, esse cromossomo homólogo que contém o alelo azão, ele vai para um polo da célula. O cromossomo homólogo que veio de origem paterna com o alelo azinho vai para outro polo da célula. E aí, a gente termina a primeira etapa da meiose com a telófase 1 e a citocinese, que é a separação dos citoplasmas, formando agora duas células, tá certo? Essas duas células que a gente formou já são N, já são haploide. Porque olha só, essa célula aqui, ela não tem mais parzinho. O par dela, o cromossomo homólogo dela, está em outra célula. Então, essas células aqui, elas já são consideradas haploide. Só que a meiose não está completa ainda, porque precisa haver a separação das cromátides irmãs. Então, essas cromátides, elas têm que se separar e por isso a gente tem a meiose 2. Ó, essas duas células, então, formadas, elas têm os alelos azão e a outra célula azinho, certo? Na prófase 2, não acontece nada muito interessante. Vamos já para metáfase 2. O que acontece? Gente, metáfase se chama assim meta, porque é sempre quando os cromossomos eles vão para o meio da célula, tá certo? Para o equador da célula. Então, é a mesma coisa que aconteceu na metáfase 1 vai acontecer na metáfase 2. Só que agora eles estão sozinhos, esses cromossomos. Gente, lembrando que isso daqui é um cromossomo. É um cromossomo duplicado com duas cromátides, tá certo? Então, a diferença é, na metáfase 1, os cromossomos iam para o meio da célula, só que eles iam numa filinha
com seu parzinho, né? Igual dama e cavaleiro. Então, a gente vai fazendo uma filinha com dama e cavaleiro. Então, os cromossomos, eles fazem isso na metáfase 1. Na metáfase 2, eles já estão sozinhos. Então, cada cromossomo vai ficar individualmente ali na fileirinha, naquela filinha indiana. Semelhante ao que acontece na mitose. A gente não chegou a ver em detalhes a mitose, mas é isso que acontece na mitose. Não há o pareamento de cromossomos homólogos e, portanto, não há a separação deles. O que acontece na mitose é o que vai acontecer aqui agora. É basicamente a separação das cromátides irmãs. Então, por isso que a mitose dá origem a células idênticas, porque acontece a duplicação do material genético e aí uma cópia vai para cada filha, ok? Na meiose, acontece essa separação dos cromossomos homólogos e depois a separação das cromátides irmãs. Vamos ver elas se separando? Ó, anáfase 2. Ana, em grego, quer dizer separação. Então, a anáfase é sempre a fase de separação. Anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Anáfase 2, separação das cromátides irmãs. Vou botar aqui, ó. Separação das cromátides irmãs. Vamos voltar para a anáfase 1? Ó, separação dos cromossomos homólogos. Ok? Então, a gente está aqui na anáfase 2, houve a separação das cromátides irmãs. E aí, por fim, a gente vai ter a telófase, separando aí cada célula em duas, formando, ao final, 4 células, como a gente viu naquele resuminho anterior. Uma célula dá origem a 4 gametas. Cada uma dessas células, então, elas são haploide, elas só contêm uma cópia de cada gene, uma cópia de cada tipo de cromossomo, e elas vão dar origem aos nossos gametas. E olha que bonitinha, por isso que o indivíduo que é heterozigoto, ele pode enviar tanto azão quanto azinho, numa frequência idêntica, 50%. Porque na hora dessa divisão, 50% das células vão ganhar o azão, 50% das células, né, dos gametas vão ganhar o azinho, ok? O albinismo a gente já falou em outras aulas, né, que é uma característica recessiva, portanto ela é condicionada por um alelo azinho, que é o recessivo, e o azão dominante, ele gera o fenótipo normal, certo? Qual é a proporção que a gente espera, então, proporção fenotípica e genotípica, da prole de um cruzamento de 2 heterozigotos cruzando? 2 heterozigotos significa o quê? 2 indivíduos que não são albinos, vou botar aqui ó, pintadinho, porque eles têm o alelo dominante, mas eles são portadores do alelo do albinismo, tá certo? E aí, gente, qual é a chance deles terem um filho albino? Vamos fazer o quadro de Punnett? O quadro de Punnett, como é que é? A gente vai colocar os gametas de um dos pais aqui do lado, os gametas do outro pai aqui em cima, e a gente vai cruzar eles como se fosse uma batalha naval, tá certo? Qual gameta que esse indivíduo aqui vai gerar? Azão ou azinho. Nunca bota os dois juntos, é azão ou azinho. E o outro pai, azão ou azinho, ok? Agora, a gente só precisa juntar o encontro desses gametas. Então, pode acontecer o encontro do gameta azão com o outro gameta azão, gerando o indivíduo azão-azão. Pode haver o encontro do azão com o azinho, gerando o indivíduo heterozigoto azão-azinho. Da mesma forma, pode ter o encontro do azinho com o azão, né, gerando o indivíduo também azão-azinho heterozigoto. E pode haver o encontro do azinho com o azinho. Gente, estão lembrados que isso daqui é exatamente o experimento que o Mendel fez, né? Que é o cruzamento de 2 heterozigotos. Então, vocês já sabem a proporção. Antes mesmo de fazer o quadro de Punnett, mas sem... Olha quem tá escalando aqui. Você quer ver a aula também? Você quer bagunçar tudo? O que você quer fazer? Quer bagunçar ou quer assistir a aula quietinha? Onde a gente estava? Você já sabe qual é a proporção. É 3 para 1. Então, a proporção fenotípica, né? Então, esse indivíduo azão-azão, ele é o quê? Normal. Esse indivíduo heterozigoto azão-azinho, ele é normal, né? Ele produz a melanina normalmente. Esse daqui também. E o azinho-azinho, ele é albino.
Ou seja, a proporção fenotípica, vou botar aqui, é 3:1. Ou, gente, bota em fração, 3/4, 1/4. Ou em porcentagem, 75%, 25%, tá? Eu particularmente gosto mais de usar fração, porque quando você precisar fazer alguma conta com esses números, com esses valores, é muito mais fácil você fazer uma conta usando fração do que porcentagem, tá certo? E qual é a proporção genotípica? A proporção genotípica é 1:2:1, que é a chance de obter um filho azão, né? Então, 1/4 ou 25% de chance de obter um filho homozigoto dominante. 2/4 dele ser heterozigoto, ou seja, 1/2, né, gente? Vamos simplificar aqui. E 1/4 de chance dele ser azinho, dele ser homozigoto recessivo. Então, aqui é 25%, 50% e 25%, tá certo? Então, como vocês podem ver, a gente vai usar muitas noções de probabilidade aí nesse conteúdo de genética clássica, né? E, gente, para lembrar o que é probabilidade, como que a gente encontra esse valor, lembra o seguinte, a probabilidade é um número representado numa forma de fração, onde o denominador são todas as possibilidades possíveis e o numerador vai ser o caso que você quer. Então, por exemplo, qual a probabilidade num baralho, que tem 52 cartas no total, de sair um 7 de copas? Se eu embaralhar e pegar aleatoriamente uma carta, qual a chance dessa carta ser um 7 de copas? Para quem não sabe, copas é o coração. Então, qual é a chance de sair exatamente essa carta? Vai ser 1/52. Então, é o evento que eu estou querendo saber e o denominador são todas as possibilidades possíveis. Vamos para a segunda pergunta. Qual a probabilidade de tirar um ás nesse baralho todo? Ás pode ser, sem especificar o naipe, pode ter 4 tipos de ás. Então, é 4/52, ok? Simplificando, fica 1/13. E se você quiser calcular a probabilidade de 2 ou mais eventos, você tem que usar a regrinha do e a regrinha do ou. Se você quer saber a probabilidade de 2 eventos acontecerem juntos, né, um e outro, você vai usar a regra da multiplicação. Você vai multiplicar esses dois valores. A probabilidade de cada evento de acontecer. Então, é só você multiplicar esses dois valores. Agora, se você quer saber qual é a chance de acontecer um evento ou outro, vai acontecer, então, uma adição desses valores. Por exemplo, qual é a chance da gente jogar 2 dados, ou um dado depois o outro, né? E aparecer um 4 e um 6. A chance de aparecer um 4 depois que você joga um dado é 1/6. Lembra que no numerador é o evento que você está calculando dividido por todas as possibilidades. O dado tem 6 lados, 6 números, então existem 6 possibilidades. Um 4 tem chance de 1/6 de aparecer. E o número 6, mesma coisa, 1/6. Então, qual é a chance de eu tirar um 4 e um 6? Vai ser 1/6 vezes 1/6, ou seja, 1/36. Agora, vamos para a regra do ou. Qual é a chance de eu jogar um dado e aparecer 3 ou 4? Sabe, você está jogando um jogo e aí fala assim, você só vai sobreviver se sair 3 ou 4. Qual é a chance de você sobreviver? Qual é a chance de sair um 3? 1/6. E a chance de sair um 4? 1/4. E a chance de sair um ou outro, você vai somar e vai dar 2/6 ou 1/3. Certo? Vamos para mais um cruzamento, então, para a gente treinar esse quadro de Punnett. Agora não vai ser aquele clássico 2 heterozigotos cruzando. Vai ser um indivíduo azão com um indivíduo azinho. Ou seja, nenhum dos dois é albino e um deles é portador do alelo do albinismo. Então, vamos fazer o quadro de Punnett? Aqui a gente vai colocar os gametas possíveis desse pai e aqui a gente vai colocar os gametas possíveis desse pai, correto? Gente, esse indivíduo aqui, ele só pode produzir um tipo de gameta. Então, basta você colocar aqui um azão. Acabou. Tem gente que gosta de repetir, bota azão. Eu não gosto porque não faz diferença, tá? Se você quiser repetir ou não, o resultado vai ser o mesmo.
Eu não gosto porque dá mais trabalho. Não precisa fazer uma linha a mais, né? Ele só consegue produzir azão, então a gente vai botar azão aqui. Agora, o heterozigoto, ele consegue produzir 2, né? Azão. Ô, garota! Você quer aparecer de novo, é isso? Você quer brincar? Mas mamãe tem que dar aula. Não pode ficar aqui em cima da mesa. Vamos descer. Então, gente, aqui em cima a gente vai colocar azão ou azinho, correto? Vamos fazer a junção agora dos gametas possíveis? Azão com azão e azão com azinho. Então, qual é a chance desses filhos desse casal serem albinos? 0% de chance, ok? Em nenhuma combinação de gametas a gente vai ter azinho com azinho. A gente vai gerar um indivíduo albino, ok? 50%, né? 1/2 vai ser homozigoto dominante, 1/2 vai ser heterozigoto. Então, vocês veem que cada cruzamento vocês têm que fazer o quadro de Punnett para descobrir a proporção fenotípica e genotípica. Não precisa decorar. Cada cruzamento tem a sua proporção e você só precisa fazer o quadro de Punnett para você descobrir ela, ok? Vamos usar aqui um outro exemplo além do albinismo, que é a fenilcetonúria, que é uma doença hereditária, que é muito séria, em que esses indivíduos eles não conseguem metabolizar o aminoácido fenilalanina. E por isso eles acumulam esse aminoácido e geram vários sintomas e problemas para esses indivíduos portadores dessa doença. Essas pessoas precisam ter uma dieta bem restritiva, tem que ser tirado os alimentos que possuem esse aminoácido, né? Como carnes, essa pessoa não pode comer carnes nessa sua dieta restritiva e outros alimentos. Essa doença é descoberta assim que você nasce, a partir do teste do pezinho, e é uma doença genética hereditária causada por um alelo recessivo. Assim como o albinismo, é o recessivo que vai gerar essa doença. Então, é o Fzinho aqui nesse caso. Esse homem aqui, ele tem fenilcetonúria, porque ele é Fzinho. E essa mulher aqui, ela é heterozigota, ela não possui fenilcetonúria. Ela é portadora do alelo, mas ela tem o fenótipo dominante. Aí a pergunta é, qual a chance deles terem um filho com fenilcetonúria? Vamos fazer o quadro de Punnett? A mãe pode enviar Fzão ou Fzinho, e o pai pode enviar para o filho Fzinho. Lembrando, se você quiser repetir, pode repetir. Eu prefiro não. Então, vamos lá. Fzão pode encontrar com Fzinho, vai gerar o indivíduo Fzão e Fzinho. Fzinho pode encontrar com Fzinho, vai gerar o indivíduo Fzinho e Fzinho. O heterozigoto não vai apresentar a doença, né? Então, vou botar aqui normal. E o Fzinho vai apresentar PKU, né? Que é fenilcetonúria. Então, 50% de chance, 1/2 de apresentar a doença e 1/2 de ser normal. No caso aqui, a proporção fenotípica e genotípica é a mesma. Vamos para mais um exemplo? Hipercolesterolemia familiar. A hipercolesterolemia familiar é uma doença hereditária em que esses indivíduos têm um alto nível de colesterol desde que nasceram. Então, não é por culpa da sua alimentação não saudável, tá? Bebezinhos, crianças já têm um colesterol muito alto. O alelo que causa esse distúrbio é um alelo dominante, né? Diferente do fenilcetonúria e do albinismo, que era um alelo recessivo, nesse caso é um alelo dominante que vai causar essa doença. Então, se um indivíduo heterozigoto cruzar com outro indivíduo heterozigoto, qual vai ser a proporção de indivíduos que vão apresentar a doença e indivíduos que não vão apresentar a doença? Vamos lá fazer o quadro de Punnett? É o último dessa aula, gente, prometo. Então, vamos lá. Esse indivíduo aqui, ele tem hipercolesterolemia familiar? Tem. Ele é doente. Ele é heterozigoto e essa doença é dominante. E esse indivíduo aqui, heterozigoto, também tem a doença. Então, eles cruzaram. Vamos ver a proporção dos filhos que vão ter a doença e que não vão ter a doença? Então, vamos lá. Hzão ou Hzinho, os gametas possíveis que ele pode produzir. E aqui, Hzão ou Hzinho, mesma coisa. Os dois são heterozigotos. Vamos fazer os encontros. Hzão encontra com Hzão, ele vai ser doente. Vou botar aqui hipercolesterolemia, vai ter a doença. Esse indivíduo aqui vai ser Hzão com Hzinho, também vai ter a doença.
Esse indivíduo aqui, Hzão com Hzinho, também vai ter a doença. E esse último indivíduo aqui que pode ser produzido nesse meu quadro de Punnett vai ser o Hzinho, que vai ser normal, não vai ter a doença. Então, a proporção esperada para os filhos desse casal é 3:1. Gente, 2 heterozigotos cruzando, a gente já fez esse quadro de Punnett, tá? Tô só repetindo para vocês não terem mais dúvida ao fazer o quadro de Punnett e também para doenças diferentes genéticas para vocês conhecerem, tá bom? Bom, gente, por último, como um indivíduo que possui o fenótipo dominante, ele pode ser tanto homozigoto dominante quanto heterozigoto, a gente não tem como deduzir qual é o seu genótipo, certo? Vamos lembrar, então, das flores do experimento do Mendel, que podem ser roxas ou brancas. Quando uma flor é branca, a gente tem certeza que o fenótipo dela é Pzinho, ele é homozigoto recessivo. Assim como uma pessoa albina, a gente tem certeza que ela é Azinho. Agora, eu não sou albina. Será que eu sou Azão ou Azinho? Como é que a gente descobre isso? Existe um cruzamento que a gente pode fazer chamado de cruzamento teste. A gente vai pegar esse indivíduo que a gente não sabe se ele é homozigoto dominante ou heterozigoto, porque ele tem o fenótipo dominante, e vai cruzar ele com um indivíduo recessivo. E aí a gente vai ver, a partir do resultado dessa prole, a gente vai conseguir identificar qual é o genótipo desse parental que a gente está tentando descobrir. Por isso que é um cruzamento teste. Então vamos lá. Se ele for homozigoto dominante, qual é a proporção de filhos esperada para esse cruzamento? Esse indivíduo vai mandar Pzão, esse outro vai mandar Pzinho. Então a gente vai ter indivíduos 100% Pzinho, 100% roxos. E se ele for heterozigoto, o resultado vai ser diferente. Vamos ver aqui os resultados possíveis? Ó, as predições. Essa daqui é a que a gente acabou de ver. Se ele for Pzão, a gente vai ter 100% dos descendentes com flores roxas, com fenótipo dominante. Agora, se ele for Pzinho, a gente vai ter um resultado diferente. Ó, ele pode fazer Pzão ou Pzinho. O outro pai pode fazer Pzinho. Então, a gente vai ter o encontro de Pzão com Pzinho e Pzinho com Pzinho. A gente vai ter 50% dos filhos com características dominantes, 50% dos filhos com características recessivas. Ok? Gente, o Mendel não parou por aí. Ele pensou, tá, analisei uma característica, mas e se eu analisar duas de uma vez? Foi a partir da análise desses mesmos experimentos que ele fez, só que agora analisando duas características de uma vez, que ele conseguiu postular a sua segunda lei, que é a lei da segregação independente. Na próxima aula, então, a gente vai ver a segunda lei de Mendel, ok? Então, até a próxima, gente! Bom, como a gente viu na aula passada, o diferencial do Mendel em relação aos outros botânicos, aos cientistas que estavam estudando a hereditariedade, é que ele analisou uma característica de cada vez das plantas da ervilha. Mas ele também fez experimentos analisando duas ou mais características de uma vez só. Vamos dar uma olhada nesses experimentos que levaram ele a postular a sua segunda lei? Bom, então ele analisou nesse cruzamento que eu vou mostrar para vocês, nesse experimento, duas características distintas. Ele usou a cor da semente e também a textura dessa semente. A cor pode ser amarela e verde e a textura pode ser lisa ou rugosa. E o que ele fez? Ele fez um experimento similar ao primeiro que vocês viram na aula passada. Ele pegou variedades puras dessas plantas e cruzou essas variedades que possuíam características distintas entre si para gerar uma F1, certo? Então, ele pegou plantas da geração parental puras, que quer dizer isso mesmo? Que vieram de uma linhagem de gerações e gerações que só davam aquela característica. No caso desse primeiro indivíduo, que só davam plantas com sementes amarelas e lisas. E no caso do segundo indivíduo, uma linhagem de gerações e gerações que só dava sementes verdes e rugosas, ok? Todas as plantas da próxima geração, né, da geração F1, nasceram com sementes amarelas e lisas. Bom, a gente já sabe o que isso significa, né? Quer dizer que essas duas características são as características dominantes. Em relação à cor, a cor amarela é a dominante. Em relação à textura, a textura lisa é a dominante. O que aconteceu, então, com os fatores do verde e do rugoso?
estão lá em recessividade, escondidos nessa F1 que é híbrida, que é heterozigota. No caso aqui, a gente tem um duplo heterozigoto. Vamos analisar esses genótipos antes da gente continuar para a terceira geração? Então, olha só, gente. As letras que estão sendo utilizadas aqui é o Y e o R. Mais uma vez, isso vai variar de livro para livro, tá? Tanto faz. Então, vamos lá. O Y é o gene que condiciona a cor. E o R é o gene que condiciona a textura da semente. Então, agora, a diferença daquele primeiro experimento para agora é que a gente está analisando duas características e a gente tem dois genes envolvidos aqui nesse processo, certo? Então, a gente tem o gene Y e o gene R, ok? Esse primeiro pai aqui, que tinha semente amarela e lisa e era puro, ou seja, homozigoto, ele possui todos os alelos dominantes. Então, ele é YY, Rzão é, desculpa. Então, ele é YZão, YZão e Rzão, Rzão. Gente, péssimo YZão. E o seu parceiro, ele é o verdinho rugosinho, ele é Yzinho, Yzinho, Rzinho, Rzinho. Quais são os gametas que cada um deles pode gerar? Vamos lembrar, os indivíduos são diploides e os gametas são haploides. Então, os indivíduos têm 2 genes de cada e o gameta tem 1 gene de cada. Então, o que ele vai enviar para o seu filho? Ele vai enviar um Y e um R juntos, porque o gameta ele é completo, ele tem todos os genes, só que em dose simples, ok? Como a gente está analisando 2 genes aqui, a gente vai representar só os 2 genes. Então, ele vai enviar Yzão, Rzão, e o seu parceiro vai enviar Yzinho, Rzinho. Juntando isso, vai dar o quê? Um duplo heterozigoto. Yzão, Yzinho, Rzão, Rzinho. Ok? Esse indivíduo ele vai apresentar o fenótipo dominante de ambas as características, porém, ele é heterozigoto. E o que acontece se a gente cruzar um duplo heterozigoto com outro duplo heterozigoto? Foi isso que o Mendel fez. Vamos ver qual foi o resultado da F2? Bom, existem 2 hipóteses possíveis. Vocês repararam que ele recebeu, esse indivíduo, um gameta YRzão, né? Com os 2 alelos dominantes e o Yzinho com Rzinho, certo? Será que na hora dele fazer os seus gametas, ele vai fazer o Yzão junto com o Rzão e o Yzinho junto com o Rzinho, ou ele vai fazer gametas recombinantes? Por exemplo, Yzão Rzinho ou Yzinho Rzão? Essa era a pergunta do Mendel. Será que os fatores que você recebeu dos seus pais, eles vão estar sempre ligados na hora de você formar os seus filhos? Ou será que eles são independentes? Bom, no caso dos fatores dependentes, ele só conseguiria produzir gametas Yzão Rzão e Yzinho Rzinho. No caso da hipótese de segregação independente desses fatores, o Yzão e Rzão não estariam grudados entre si, dessa forma poderia haver outras combinações de gametas. Então, ele poderia produzir Yzão Rzão, Yzinho Rzinho, mas também Yzão Rzinho e Yzinho Rzão. Ok? Então, ele poderia conseguir produzir esses 4 tipos de gameta. Qual das 2 hipóteses é a verdadeira? A gente tem que olhar, então, os resultados. Vamos dar uma olhada? Olha só. Se fosse a hipótese de segregação dependente, ou seja, o Yzão e o Rzão estivessem grudados entre si, a gente acabou de ver esse indivíduo que vai cruzar com um indivíduo igual a ele, né, que é um duplo heterozigoto, ele produziria só esses 2 tipos de gameta, o outro também produziria só esses 2 tipos de gameta, e a gente teria uma proporção aqui de 3:1, semelhante ao que a gente observou no primeiro experimento. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que apareceu, sim, características recombinantes na F2. A F2 apresentou ervilhas amarelas rugosas e verdes lisas, ou seja, diferente das características parentais, né, das características dos avós. Com isso, o Mendel descobriu que esses fatores eles podem vir juntos num gameta, mas na hora de você fazer os seus próprios gametas, esses fatores podem se combinar de formas diferentes ao acaso. Ou seja, a hipótese que prevaleceu foi a hipótese de segregação independente. Vamos ver qual foi a proporção desses fenótipos todos? Gente, achei muito curioso que agora que eu observei que está escrito espermatozoide e óvulos, só que a gente está falando de plantas. Deveria ser anterozoide.
Enfim, ignora. Gameta masculino, gameta feminino. Vamos dar uma olhada, então, aqui na proporção. A proporção encontrada foi essa daqui, ó. 9 para 3 para 3 para 1. Por que esse quadro grandão aqui? Se vocês contarem, tem 16 quadradinhos, né? Porque é um quadrado aqui de 4 por 4. Porque, na hipótese de segregação independente, esse indivíduo aqui, ele consegue produzir aqueles 4 tipos de gametas que eu acabei de escrever para vocês. São os gametas igualzinho que ele recebeu dos pais e os gametas recombinantes, né? YRzinho, Yzinho, Rzão. Então, cada um deles produz 4 tipos de gametas diferentes. Então, vai ser um quadro de 4 por 4. Quando a gente junta esses gametas, a gente vai ver aqui o resultado da prole esperada. Então, ó, Yzão, Rzão juntou com Yzão, Rzão, vai dar Yzão, Yzão, Rzão, Rzão. Que é o quê? Amarelo liso. Esse daqui juntou Yzão, Rzão com Yzão, Rzinho. Vai dar um indivíduo com genótipo Yzão, Rzão, Rzinho. Que qual é o fenótipo dele? Amarelo liso. Gente, se vocês forem fazer um por um aqui, a gente vai obter isso daqui, ó. 9 desses quadradinhos vão ser amarelo liso. 3 desses quadradinhos vão ser amarelo rugoso. 3 vão ser verde liso. E umzinho só vai ser verde rugoso, ok? Então, a proporção é 9 para 3 para 3 para 1. Ou 9 sobre 16 para 3 sobre 16 para 3 sobre 16 para 1 sobre 16. Lembra que a proporção ela pode ser escrita, então, na forma de fração. E eu prefiro usar a fração para a gente conseguir fazer conta de uma forma mais fácil, ok? Bom, gente, então, a partir dessa proporção, o Mendel desvendou, então, que está acontecendo é uma segregação independente desses fatores. Então, ele fez isso para todas as características. Ele analisou a cor da flor com a cor da semente juntos, a textura da semente com a cor da vagem e sempre dava este mesmo resultado, 9 para 3 para 3 para 1. Lembrando que ele fez isso com centenas de plantas, aqui, ó, o resultado. E isso daqui que a gente está vendo é a fração, é a proporção, certo? Não é que nasceram 16 plantas só. Nasceram centenas de plantas e essa era a proporção esperada fenotipicamente, ok? Vamos entender isso olhando mais uma vez para a formação dos gametas através da meiose? Dessa vez, da primeira vez que a gente observou a meiose, eu trouxe para vocês um par de cromossomos homólogos, certo? Era uma célula diploide com 2 cromossomos. Dessa vez, eu vou botar mais um parzinho, ok? Porque agora a gente está analisando 2 características. Essa célula, então, é diploide ou é haploide que eu trouxe para vocês aqui? Ela é haploide, né, minha gente? Ela tem parzinho. Vocês estão conseguindo ver os parzinhos? Ó, esses 2 grandões aqui formam um par, são cromossomos homólogos. Esses 2 pequenininhos aqui são outro par de cromossomos homólogos. Eu representei com cores diferentes para justamente evidenciar a origem materna e paterna diferente desses 2 cromossomos. Então, o conjunto de cromossomos vermelho veio de origem materna e o conjunto de cromossomos verdes vieram de origem paterna, tá certo? E a gente está analisando aqui um indivíduo que tem um genótipo duplo heterozigoto, exatamente como esse aqui do experimento do Mendel. Só que, em vez de usar Y e R, eu vou usar A e B, tá? Mais fácil de falar. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, esse indivíduo aqui, ele tem o genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ele é diploide, ele tem cromossomos homólogos, ele tem 2 genes de cada. E agora eu quero saber se você sabe aonde que estão cada um desses genes. Vamos supor que o Azão esteja aqui, no cromossomo grandão. Aonde que está o Azinho? Pensa aí, gente. O Azinho tá aqui ou tá aqui? Ó, o Azinho, ele é um alelo do mesmo gene do Azão, certo? Então, eles têm que estar onde? No mesmo locus, cada um em um cromossomo homólogo. Então, o Azão tá aqui, o Azinho tem que estar no cromossomo homólogo na mesma altura, tá certo? No verde grandão. Entenderam? E aonde que tá o Bzão e o Bzinho?
Aqui no meu esquema, eu vou botar eles em outro par de cromossomos homólogos. Então, vamos supor que o Bzão está aqui, o Bzinho está aqui no outro cromossomo homólogo, certo? Vamos continuar, então, a meiose. Essa parte aqui ainda não é a meiose, ela é a intérfase G1, onde os cromossomos estão simples. A próxima fase é a fase S da intérfase, onde os cromossomos se duplicam. E aí depois vem a G2 e finalmente começa a meiose. Qual é a primeira fase da meiose mesmo? Prófase 1. Muito bem. E o que acontece na prófase 1? O pareamento dos cromossomos homólogos. Lembra que os cromossomos homólogos estão separados e aí nesse início da meiose eles vão lá e se juntam para dar o abracinho de adeus, tá certo? Porque vocês já sabem que eles vão se separar, porque a meiose faz isso, separa cromossomos homólogos. Então vamos lá, os cromossomos homólogos se juntaram, vamos para a próxima fase, metáfase. Aí eles vão formar uma filinha, né? Cada parzinho vai ficar um atrás do outro no equador da célula. No caso, eu desenhei assim de uma forma vertical esse equador, mas é claro que num outro esquema, se vocês forem desenhar, vocês podem fazer deitado também. Isso tudo com a ajuda das fibras do fuso orientadas pelos centríolos. E aí, finalmente, vai acontecer a anáfase, vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos. Gente, até aí tá igualzinho da aula passada, né? A diferença é que eu acrescentei aí mais um parzinho pra gente analisar, mas tá tudo igualzinho, né? Então, ó, o Azão vai se despedir do Azinho e o Bzão vai se despedir do Bzinho. Cada um vai para um polo da célula. Telófase 1, separou. Gente, vamos pular logo pro final? Porque vocês já viram como é que é a meiose. Vamos ver como é que fica o resultado final na telófase 2? Repara o seguinte, já separamos os cromossomos homólogos, tá certo? E o que aconteceu aqui? O Azão ficou junto com o Bzinho e o Azinho ficou junto com o Bzão. O que vai acontecer na segunda etapa? Vai acontecer a separação das cromátides irmãs. Então, o resultado final vai ser esse daqui, ó. Azão com Bzinho, duas células Azão, Bzinho e duas células Azinho, Bzão. Né? São gametas, são haploides. Tem um A, um B. Ué, mas a gente não viu que um indivíduo... Vamos voltar. A gente não viu que um indivíduo é duplo heterozigoto, ele não consegue produzir 4 tipos de gameta? A gente não espera que esse indivíduo aqui produza Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho? Porque o Mendel descobriu que os fatores segregam independentemente. Então, a gente espera que esse indivíduo consiga produzir esses 4 tipos de gameta, mesmo que ele tenha recebido da sua mãe Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Ele pode sim produzir gametas como esses daqui que ele produziu, que é Azinho, Bzinho. Mas, gente, cadê os outros? Cadê o Azão, Bzão e o Azinho, Bzinho? Não sei se vocês estão entendendo a minha dúvida. A gente viu que esse indivíduo pode produzir 4 tipos de gametas e no final dessa meiose que a gente fez só tem 2 tipos. Cadê os outros 2 tipos de gameta? Metáfase, gente. A metáfase, ela pode ter 2 versões. Vocês repararam que quando eu fiz essa metáfase, eu coloquei o Bzinho embaixo do Azão? Foi, na verdade, eu fui fazendo aleatoriamente quando eu fui criar esse slide. Eu acabei botando o Bzinho embaixo do Azão. Mas eu não poderia ter feito numa outra configuração, como, por exemplo, o Bzão embaixo do Azão? Essa versão e essa versão, elas acontecem ao acaso dentro da célula. Então, se acontecer da meiose tomar esse caminho, a gente vai ter gametas Azão, Bzinho sendo produzidos e Azinho, Bzão. Se a célula tomar outro caminho lá na hora da metáfase, porque é aleatória essa configuração dos cromossomos, os parzinhos vão ficar enfileiradinhos lá no equador da célula na metáfase, certo? Mas aqui vai ficar um parental, um maternal. Agora, se o parzinho de baixo vai ficar um parental, um maternal igual, ou vai ser maternal, parental... Gente, aleatório. Totalmente aleatório. Então, a célula pode seguir esse caminho ou esse caminho. A célula que eu fiz aqui aleatoriamente seguiu esse caminho e deu gametas Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. A célula que seguir esse caminho
vai dar origem a Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, ok? Como você tem várias células do seu corpo fazendo gameta, uma parte das células da gametogênese vai tomar uma versão da metáfase, a outra parte vai tomar outra versão da metáfase. Então, nesse caso aqui, que a gente está analisando só 2 genes, a gente vai ter 4 possibilidades de gametas. Então, aqui eu já botei as 4 possibilidades de gameta que esse indivíduo pode produzir. Ele pode produzir gametas Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho e Azinho, Bzão. Em qual frequência? Na mesma frequência, 1 para 1 para 1, ou 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Por quê? Porque esses fatores segregam independentemente, que foi o que o Mendel descobriu. Então, vamos fazer o nosso quadro de Punnett de um cruzamento de 2 duplos heterozigotos? Lembra das características que a gente usou na aula passada, que era albinismo e fenilcetonúria? Então, albinismo representado pela letra A e fenilcetonúria pela letra F. Lembrando que essas 2 doenças, nessas 2 características, são recessivas. Então, para você ser albino, tem que ser Azinho, Azinho. Para você ter a condição de fenilcetonúria, você tem que ser Fzinho, Fzinho, tá? Bom, vamos lá, gente. Esse indivíduo aqui, ele pode produzir quais gametas? Vamos fazer aquele quadro grandão de Punnett aqui. Vamos fazer junto. Esse indivíduo aqui, ele tem que enviar um F e um A para o seu filho. E ele vai enviar em todas as combinações possíveis. Então, ele pode enviar um Fzão com Azão. Ele pode enviar um Fzão com Azinho. Ele pode enviar um Fzinho com Azão e um Fzinho com Azinho. Vou tentar fazer a linha reta aqui. Tá difícil. Foi. E esse outro indivíduo aqui é a mesma coisa, né? Botei aí indivíduos com genótipos idênticos, 2 duplos heterozigotos. Então, ele vai produzir gametas Fzão, Azão, Fzão, Azinho, Fzinho, Azão e Fzinho, Azinho, certo? Vamos fazer, então, a junção desses gametas todos? Então, ó, se Fzão, Azão encontrar com Fzão, Azão, vai dar um indivíduo Fzão, Fzão, Azão, Azão. Vamos lá, gente. Vamos fazendo. Ó. Fzão, Fzão, Azão, Azinho. Fzão, Fzinho, Azão, Azão. Fzão, Fzinho, Azão, Azinho. Essa é a hora que você adianta o vídeo, né? Não adianta não. Vai comigo. Vamos fazendo junto. Aqui vai ser Fzão, Fzão, Azão, Azinho. Fzão, Fzão, Azinho, Azinho. Fzão, Fzinho, Azão, Azinho. Fzão, Fzinho, Azinho, Azinho. Fzão, Fzinho, Azão, Azão. Fzão, Fzinho, Azão, Azinho. Estamos acabando. Fzinho, Fzinho, Azão, Azão. Fzinho, Fzinho, Azão, Azinho. Fzão, Fzinho, Azão, Azinho. Fzão, Fzinho, Azinho, Azinho. E Fzinho, Fzinho, Azão, Azão. E por último, Fzinho, Fzinho, Azinho, Azinho. Ufa! 16 quadradinhos. Vamos lá. Vamos descobrir qual é o fenótipo de cada um desses quadradinhos. Deixa eu trocar de cor aqui. Então, esse primeiro quadradinho, ele é todo dominante. Todo dominante, o indivíduo ele é normal para fenilcetonúria, ele não tem fenilcetonúria e também produz a melanina. Normalmente, ele não é albino. Então, vou botar aqui normal, normal. Normal, normal. Esse indivíduo aqui do lado, Fzão, Fzão, Azão, Azinho, mesma coisa, né? Ele tem alelo dominante tanto para Fzão quanto para Azinho. Então, todos que forem assim, eu vou botar aqui, ó, NN, tá? Aqui é normal, normal. Esse também é normal, normal. Esse também é normal, normal. Normal, normal. E esse daqui não, ó. Esse daqui é normal para fenilcetonúria, mas ele é albino. Então, ele tem um fenótipo diferente. O do lado, normal, normal. Esse daqui, ó, mesma coisa é do que o outro. Ele é normal para fenilcetonúria, mas ele é albino. Próximo, aqui de baixo, normal, normal. Esse, normal, normal. E esse tem fenilcetonúria, mas é normal para albinismo. Ele não é albino. Esse do lado, mesma coisa, né? Ele tem fenilcetonúria,
Em vez de botar fenilcetonúria, eu vou botar PKU, né, que é a sigla da doença. Então, ele tem PKU, esses dois, e eles não são albinos. Esse daqui de baixo é todo heterozigoto, normal, normal, tem os alelos dominantes dos dois genes. Esse daqui, ele é normal, ele não tem fenilcetonúria, mas ele é albino. Esse do lado é o contrário, ele tem fenilcetonúria, né, PKU, mas não é albino. E o último, ele tem fenilcetonúria e é albino. Ufa! Vamos ver a proporção agora? Vamos lá, vou trocar de cor de novo. Então, vamos lá, gente. Quantos indivíduos são todos normais, né? Tanto para fenilcetonúria quanto para albinismo. Então, é normal, normal. Vamos contar? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem 9 sobre 16. Normal, normal. Agora, normal para fenilcetonúria mais albino. Vamos contar. Aqui, ó. Normal albino. 1, 2, 3. 3 sobre 16. Agora aqui tem fenilcetonúria, mas não é albino. Aqui, ó. Tem fenilcetonúria, mas não é albino. 3 para 16. E quantos genótipos desses quadradinhos vão condicionar o fenótipo de um indivíduo que tem fenilcetonúria e é albino também? Ou seja, tem PKU e é albino. Um só, que é esse daqui, né? Fzinho, Fzinho, Azinho, Azinho. Então, é 1 sobre 16. Olha só a proporção de Mendel aparecendo aí, gente. 9 para 3 para 3 para 1. Essa é a proporção fenotípica esperada para um cruzamento de 2 heterozigotos, ok? E isso indica que a segregação independente está acontecendo. Isso indica que todos esses gametas que esse indivíduo produziu, eles têm a mesma chance de serem formados, que é 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, tá certo? Gente, tem uma opção para você que não gosta de fazer um quadro tão grande, mas eu prefiro fazer, eu aconselho fazer, eu acho que fica menos confuso se você fizer dessa forma do que da outra forma que eu vou ensinar agora. Como a gente está analisando duas características, ou seja, 2 genes, a gente pode fazer um quadro de Punnett para cada um desses genes e depois juntar essas informações. Como assim? Ó, vamos fazer aqui. Deixa eu trocar de cor. Fzão, Fzinho, Azão, Azinho, cruzando com Fzão, Fzinho, Azão, Azinho. Então, a gente pode analisar primeiro só o gene F. O que está acontecendo aqui? É um cruzamento de um heterozigoto com um heterozigoto, certo? Fzão, Fzinho, Fzão, Fzinho. Como é que vai ser o quadro desse cruzamento? Esse indivíduo aqui ele pode produzir Fzão ou Fzinho. Esse indivíduo aqui pode produzir Fzão ou Fzinho. Daí o resultado da prole vai ser Fzão com Fzão, Fzão com Fzinho, Fzão com Fzinho e Fzinho com Fzinho. Beleza? Agora vamos fazer o quadro de Punnett para o gene do albinismo, para o gene A. O cruzamento que está acontecendo é 2 heterozigotos cruzando. E aí o quadro vai ficar bem semelhante, né? Esse indivíduo aqui ele pode produzir gametas azão ou azinho. Esse daqui, gametas azão ou azinho. O resultado vai ser azão com azão, azão com azinho, azão com azinho, azinho com azinho. Gente, eu tô dando o exemplo dos heterozigotos, mas isso serve para qualquer outro tipo de cruzamento, tá? E aí, gente, você fez os 2 quadros. Ao invés de fazer esse quadro grandão, você pode fazer esses 2 quadros pequenininhos. Mas aí agora você tem que juntar as informações. Então, olha só. Se eu perguntasse para você, qual a chance de nascer desse cruzamento um indivíduo que não tem fenilcetonúria, mas é albino? Ou seja, ele é Fzão alguma coisa, porque ele não tem fenilcetonúria, então ele é Fzão ou Fzão, Fzinho.
e ele é albino, Azinho, Azinho. Qual é a chance de nascer um indivíduo com essa configuração, com esse genótipo? É só vocês fazerem esse quadro de Punnett e aqui tá o resultado, né, minha gente? Ó, não tem fenilcetonúria, mas é albino. 3/16, tá certo? Então, o genótipo, para o indivíduo ser normal, ele precisa ter um alelo dominante de cada, né? Um pelo menos. Então, ele tem que ser Fzão alguma coisa, Azão alguma coisa. Para ele ser normal, em relação à fenilcetonúria, ele tem que ser Fzão alguma coisa e albino, Azinho, Azinho. Para ele ter PKU, para ele ter fenilcetonúria e ser normal em relação à melanina, ele tem que ser Fzinho, Fzinho, Azão, tracinho. E para ele ter as duas condições, ele precisa ser totalmente recessivo, tá? Então, a minha pergunta era, qual a chance de um indivíduo, a partir desse cruzamento, nascer um filho normal para fenilcetonúria e albino? A resposta é 3/16. Ah, mas eu não quis fazer esse quadrão, eu quis fazer esses dois quadrinhos. Como é que eu vou descobrir, então, a resposta? Qual a chance de nascer um indivíduo Fzão, tracinho, Azinho, Azinho, né? Normal para fenilcetonúria mais albino. Ué, vamos ver aqui, ó. Qual a chance aqui nesse quadro de nascer um indivíduo que tem um Fzão, tracinho? 3/4. Então, tem 3/4 de chance dele ser Fzão alguma coisa. Qual a chance nesse quadro aqui, ó, dele ser Azinho? Azinho, Azinho, Azinho. 1/4 de chance dele ser Azinho, Azinho. Mas eu não quero saber separado. Eu não perguntei qual a chance dele não ter fenilcetonúria. E depois, qual a chance dele ser albino? Não, eu perguntei qual a chance dele não ter fenilcetonúria e ser albino. Lembra da regra da multiplicação? O que você tem que fazer com essas duas frações? 3/4 vezes 1/4 vai dar 3/16. Que é o mesmo resultado se você fizesse o quadrão. Você ia contar e ia ver. 3/16 é a chance de dar esse fenótipo que eu estou investigando, certo? Não quis fazer esse quadrão, você pode fazer o quadrinho. E aí você pode multiplicar esses dois valores, porque você quer uma característica e outra acontecendo no mesmo indivíduo. Ufa, tá tranquilo, gente? Eu queria o feedback de vocês da turma para saber se tá muito fácil, se tá muito difícil. Vocês vão fazer os exercícios e aí vocês vão testar se vocês estão entendendo ou não, tá? Então fiquem tranquilos quem estiver apavorado. Olha, gente, eu deixei esse quadro de Punnett aqui para fazer com vocês, para vocês verem que o mais difícil mesmo é quando a gente está falando de heterozigotos. Nesse caso aqui eu botei alguns genes em homozigose para a gente ver que fica bem mais fácil fazer o quadro de Punnett. Ó, vamos fazer rapidinho esse, ó. Esse indivíduo aqui, ele é homozigoto para os dois genes, então ele só pode produzir um tipo de gameta. Qual é o gameta que ele vai fazer? Ele tem que mandar um F e um A. Quais são as combinações que ele pode fazer? Apenas Fzão, Azinho. E esse outro indivíduo aqui, ele é homozigoto para o F, mas ele é heterozigoto para o A. Então, quais são as combinações de F e A que ele pode fazer? Ele pode enviar para o filho Fzinho, Azão ou Fzinho, Azinho. Ele tem duas possibilidades aqui de gameta. Então, vamos lá, vamos fazer a junção desses gametas. Fzão, Azinho com Fzinho, Azão vai ficar todo heterozigoto. Fzão, Azinho com Fzinho, Azinho vai ficar Fzão, Fzinho, Azinho, Azinho. Olha como foi simples nesse cruzamento a gente achar, então, a proporção fenotípica dos filhos, né? Esse filho aqui, ele vai ser normal, não vai ter fenilcetonúria nem vai ser albino. E 50% de chance de não ter fenilcetonúria e ser albino, tá certo? Gente, isso daqui vocês podem brincar à vontade, fiquem inventando genótipo, fazendo cruzamento. Lembra, cada cruzamento vai ter uma proporção diferente, então não precisa decorar. Até os dois duplo heterozigotos, você pode até decorar que é sempre 9/3 para 3/1. Mas na dúvida, faz o quadro de Punnett, fica com medo de fazer o quadro não, tá? É igual matemática, precisa exercitar, fazer vários exercícios para incorporar essas informações de genética, tá? Bom, gente, por hoje é só. A gente terminou as leis de Mendel. Na aula que vem, a gente vai ver as extensões dessas leis. E não esquece de fazer o questionário. Qualquer dúvida, me procura, tá bom? Tchau, gente!